Graças a Deus por mais um dia de vida, mais um dia na presença dele, e isso é realmente digno de agradecimento a ele, porque ele nos concede o oxigênio, ele realmente nos concede uma oportunidade todas as manhãs, né? Graças a Deus, as misericórdias do Senhor, pois a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Bem, aqui quem vos fala, queridos, presbítero Claudenilson Silveira. Hoje quero trazer uma mensagem escrita no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. Mas antes de lermos os versículos referentes ao capítulo 37, me deixe trazer uma explanação de tudo aquilo que estava acontecendo, de tudo aquilo que ocorreu segundo a história, para que os irmãos venham ter um conhecimento mais amplo da palavra de Deus. Quando o rei Davi realmente assumiu o reinado, ele conseguiu unir as 12 tribos de Israel. Israel era apenas um reino, com apenas a liderança de um único rei. Após a morte de Davi, quem assume o reino é o seu filho Salomão, a qual Deus deu uma grande sabedoria, da qual ele não pediu ouro, nem prata, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria para governar o povo de forma prudente. Isso foi agradável ao Senhor, e o Senhor lhe deu sabedoria, e não somente sabedoria, mas riqueza, lhe concedeu paz. Ele foi aquele que Deus permitiu que levantasse o templo, conhecido como Templo de Salomão, onde a glória do Senhor, Deus, encheu toda aquela casa, onde a Shekinah desceu naquele lugar. Enfim, mas Salomão errou e pecou contra Deus, porque permitiu que a vaidade, permitiu que as mulheres realmente lhe corrompessem o coração. Salomão tinha nada mais e nada menos do que 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, e a Bíblia deixa bem claro que elas perverteram o seu coração, e ele pecou gravemente para com Deus. E por conta do pecado de Salomão, Deus havia alertado que as tribos iriam realmente se dividir. Israel entraria em uma divisão por conta do pecado, mas que aquilo não iria ser de imediato. Isso seria após a sua morte. Ele até tentou frustrar aquilo que Deus havia projetado, mas ninguém pode frustrar aquilo que Deus já determinou. Se Deus ele determinou, vai acontecer. Queira Salomão, queira eu, queira não queira você, se Deus determinou, vai acontecer. Se Deus falou, ele vai fazer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele falou, ele vai certamente realizar. Salomão tentou matar até um homem chamado Jeroboão, um homem que havia sido levantado por Deus para, juntamente com o herdeiro de Salomão, herdar no governo da nação de Israel. Pois bem, Salomão morreu. Quem assumiu no lugar de Salomão foi o rei, o seu filho Roboão, e Jeroboão veio da onde Deus havia lhe enviado e falou, foi um porta-voz do povo diante do rei e disse: olha, Roboão, o povo tem trabalhado muito, o povo tem sofrido, está realmente na hora de diminuir o jugo, esse peso. E o filho de Salomão, em vez de dar ouvidos à voz dos anciões, daqueles conselheiros
do seu pai, de Salomão, não. Deu ouvido aos seus amigos que cresceram juntamente para com eles, dizendo: olha, não faz isso não, aumenta, mostra quem você é, mostra que você realmente tem poder, que você é isso, que você é aquilo. E Roboão não deu ouvido à voz daqueles que tinham mais experiência, dando ouvido à voz dos jovens. E aconteceu que realmente o povo não aceitou e o reino se dividiu. Israel agora estava dividido entre o reino norte e o reino sul. O reino norte possuía 10 tribos, que era liderada por Jeroboão. E o reino sul, onde ficava a capital, onde ficava o templo de Israel, que é Jerusalém, e Judá. Ficou apenas com essas duas tribos, Judá e Jerusalém. Esse era denominado o reino sul, na liderança de Roboão, filho de Salomão. Dá para se perceber que o templo realmente ficava aonde Roboão estava liderando. E agora, por conta dessa divisão, todos aqueles que faziam parte do reino do norte já não desciam para adorar a Deus, para aprender do Senhor no reino sul, por conta desse atrito entre esses dois reinos, não é? Deus levantou apenas um reino, mas por conta realmente do pecado houve essa divisão. E foram levantando vários reis, tanto o rei de Israel, o reino do norte, conhecido como reino de Israel, e o reino do sul, conhecido como Jerusalém. E pasmem os irmãos que vários reis se levantaram de forma terrível. Reis que blasfemaram contra o nome do Senhor, que destruíram conceitos trazidos pela parte do Senhor, onde as pessoas deixavam de adorar a Deus, de buscar o Senhor, e foi realmente uma tragédia. O reino norte foi completamente destruído e anos depois o reino sul também foi destruído pela Babilônia. E quantos profetas, irmãos, quantos profetas Deus realmente levantou, usou de misericórdia para com o seu povo. Dentre esses profetas nós temos Isaías, o maior profeta messiânico, aquele que mais anunciou a vinda do Filho de Deus. Nós temos Jeremias, que durante 40 anos pregou a mesma mensagem. Você imagina pregar 40 anos a mesma mensagem e o povo, dava ouvido? Não dava crédito à palavra do Senhor, não dava credibilidade àquilo que o Senhor estava falando, porque o profeta é um porta-voz de Deus, na terra, e o povo não dava-lhe ouvido. Pelo contrário, sabiam até que era profeta, mas profetizava tudo contrário àquilo que os homens queriam ouvir. Então nós já temos aí uma bela reflexão, que muitos querem ouvir somente aquilo que lhe agrada, mas o certo é ouvir a voz de Deus. Ainda que não te agrade, ainda que não venha satisfazer o teu ego, a voz do Senhor é maravilhosa, deve ser realmente ouvida e dada toda e total credibilidade, porque senão as consequências são gravíssimas. E foi realmente o que aconteceu. O povo não dava credibilidade, o povo não dava ouvido à voz do Senhor, até chegou o momento de se arrepender, de clamar ao Senhor, e o Senhor perdoar realmente os seus pecados. Deus usa até Jeremias para dizer: olha, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, ainda que vossos pecados sejam altíssimos, se vocês se arrependerem, se prostrarem, se voltarem diante a mim, eu ouvirei o seu clamor, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. O Senhor realmente
age de bondade para com todos nós. Mas é o homem que não dá a credibilidade que a palavra do Senhor realmente merece. E por conta do pecado houve uma consequência. Tudo aquilo que plantamos, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, isso ele vai ceifar. Pode ter a total certeza. Plantou, vai colher, seja bom, seja ruim. E o que o povo estava plantando era algo ruim, e colheram 70 anos. 70 anos de escravidão. E o Reino Sul até tentou ali se proteger, fez o que poderia fazer, mas foram levados cativos para a Babilônia. Aqueles que não foram morreram a fio de espada, ficaram realmente mendigando ali naquela terra. Os muros foram destruídos, o templo foram destruídos, tudo aquilo que era consagrado a Deus foi levado de Jerusalém para uma terra estranha. Os seus habitantes, a sua população, dentre os primeiros jovens foram levados Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que tiveram seus nomes substituídos por Deus estrangeiros, né? Conhecido como Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens foram instruídos na lei dos caldeus, dos medos, dos persas, para que pudessem ser acompanhados pelo chefe real, para servir o rei, porque eram homens intelectuais, eram homens de grande sabedoria. Então foram criados dentro do palácio, mas mesmo assim não se corromperam, não negaram a sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, como eram conhecidos, foram lançados na fornalha de fogo, mas Deus estava ali com eles. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus era com ele. E nada aconteceu com os seus servos, porque eram pessoas fiéis e tementes ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E todas as pessoas que eram levadas cativos para a Babilônia, não foi apenas de uma única vez, óbvio, foram levadas em algum momento. E logo depois que esses homens foram levados, na segunda viagem, vamos dizer assim, foi levado este homem Ezequiel. Foi levado também muitos sonhos, os planos, os projetos para as pessoas que estavam ali em Jerusalém. Mas Deus diz: olha, vocês vão começar ali uma nova vida, casem-se, vão realmente viver naquele lugar, porque são 70 anos que vocês vão ter que realmente passar. E Ezequiel, eu posso dizer que era um profeta do vale. Ele estava ali junto ao rio Quebar, quando recebeu as visões do Deus Todo-Poderoso, visões que muitas vezes não conseguia compreender, não conseguia entender, e Deus ele ia dando o discernimento de algumas visões, como foi o caso do capítulo 37. Em um momento, a palavra do Senhor nos diz, capítulo 37, versículo 1: veio sobre mim, olha só o que Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor. Simplesmente esta visão que o Espírito de Deus levou este homem, levou este profeta, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor levou ele, realmente colocou em espírito, completamente, não sei que o Senhor realmente o levou, e quando ele deu por conta, ele estava no meio de um vale cheio de ossos. E no versículo 2 vai dizer que não era apenas eram ossos ali colocados naquele momento, não, eram ossos sequíssimos, ou seja, já fazia muito tempo que aqueles ossos estavam ali, estavam secos, sequíssimos pelo tempo, pela luz do sol, pelo dia a dia. O tempo ia passando e eles iam ficando mais secos. Quem sabe tinha já pó, né? Já tinha um pó dos ossos que estavam ali se desfazendo. E o Senhor ele fez, diz o versículo 2, me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale,
Ele diz: olha, era algo incrível, era algo que você não podia contar. Aonde a minha visão podia alcançar, por onde eu andava, eu via somente ossos secos, sequíssimos. Por onde eu andava eram ossos sequíssimos. Era realmente algo complicado. Ezequiel estava vendo e relatando algo que com os seus olhos humanos conseguia realmente visualizar. Então me perguntou: olha só o que o Senhor leva ele no meio de um vale de ossos secos, e agora pergunta a este homem de Deus: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus, ele faz uma pergunta: olha, esses ossos aí poderão reviver? Poderão ter vida? Poderão se formar? E agora? Vai responder o quê? É claro que Deus, ele pode fazer todas as coisas, mas esse homem usou de sabedoria e disse: Senhor Deus, tu o sabes. É o Senhor que sabe, Senhor. Se o Senhor quiser, ele volta a ter vida. Se o Senhor quiser, ele se forma aí num grande exército. Cada osso se junta no seu osso. É o Senhor que sabe. Se não, continua dessa mesma forma. É o Senhor que sabe todas as coisas. Eu quero começar te dizendo que Deus, ele sabe realmente de todas as coisas. Muitas das vezes pensamos que sabemos de alguma coisa. Ai do homem que pensa que sabe de alguma coisa. Houve um filósofo que usou até de sabedoria, e ele diz: só sei que nada sei, porque sempre tem alguma coisa a aprender. Nós não sabemos de tudo, só quem sabe de todas as coisas chama-se Deus, e é por isso que ele tem sempre o melhor para cada um de nós. E se nós dermos credibilidade à palavra do Senhor, à voz do Senhor, certamente iremos se dar bem, porque o Senhor tem sempre um fim realmente maravilhoso nas nossas vidas. E se você crê assim e temer ao Senhor, como diz Provérbios, se não me engano, capítulo 23, versículo 17, 18, se você temer ao Senhor, não tem inveja dos pecadores, você não terá um fim malogrado, não. O seu fim não será frustrado, a tua vida não será frustrada. Deus realmente tem um futuro maravilhoso e agradável para a sua vida. Então Deus sabe de tudo, e assim ele respondeu para o Senhor. E o Senhor diz: profetiza. Ezequiel, agora você vai ser meu instrumento na terra mais uma vez. O Senhor, ele está à procura de homens que tenham coragem de fazer a obra dele com amor e com total responsabilidade. E o Senhor disse a Ezequiel: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ei, ainda que você não veja, olha só o que o Espírito está te dizendo agora em nome de Jesus Cristo. Ainda que você não veja uma solução para os teus problemas, ainda que você não encontre uma porta aberta para você trabalhar, para você ser bem-sucedido, ainda que você não veja um resultado, profetiza agora. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza nesse ano de 2019. Profetiza uma mudança de vida. Profetiza restauração. Profetiza em nome de Jesus Cristo. Profetiza ainda que você não veja. Profetiza. Profetiza. Profetiza em nome de Jesus, porque é Deus quem está na frente. Então ele teve que profetizar mesmo aquilo que ele não via, para aquilo que estava morto, para aquilo que estava seco. Ele tinha o dever de profetizar naquele momento. Então ele disse, versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós. Versículo 4: disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhe: ossos secos, assim diz a palavra do Senhor. E no versículo 5 ele diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E ele diz mais: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis.
e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Ei, Deus é o Deus do impossível, e quando Ele começa a agir, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar os planos do Senhor na tua vida. Isaías capítulo 43, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: ainda antes que houvesse dia, olha o que o Senhor Ele diz: eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Deus determinou, se Deus falou, se Deus prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus determinou, vai acontecer. E quando este profeta assim determinou, quando este profeta profetizou, Deus começou a agir, porque não era simplesmente a voz do profeta, mas era a voz do Senhor através desse instrumento de comunicação que somos nós, através desse instrumento de comunicação que é a nossa boca, através da fé. E olha só o que aconteceu, olha só o que esse homem de Deus relata: então profetizei segundo me fora ordenado. Eu fiz o que o Senhor mandou, faça o que o Senhor está mandando.